E aí pessoal, beleza? No vídeo de hoje a gente vai resolver um exercício que trata de um assunto da linguística, mas que também é objeto de estudo da matemática. E ele é o seguinte: dadas duas palavras, informar se uma é anagrama da outra. Daí você me pergunta, mas o que é um anagrama? Bom, um anagrama é uma espécie de jogo de palavras resultando do rearranjo das letras de uma palavra ou expressão para produzir outras palavras ou expressões utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Por exemplo, nesse primeiro caso, nós temos uma criação minha, onde eu permutei as letras de amor para criar um poema concreto, beleza? Nesse outro exemplo aqui, a gente tem um clássico que é a Permutação de Iracema, um livro de José de Alencar, que vocês já devem também ter lido ou pelo menos ouvido falar, onde as letras são trocadas de forma a criar a palavra América. Bem legal, né? Certo. Então eu te dou as palavras paralelepípedo e paralepipedole. E você pensa, como é que eu vou implementar esse algoritmo, né? Quer dizer, matematicamente falando, baseado na fórmula para calcular a quantidade de permutações possíveis, desconsiderando as letras repetidas, nós temos que paralelepípedo possui 14 letras, sendo que dessas letras o P ocorre 3 vezes, o A ocorre 2 vezes, o L também ocorre 2 vezes e o E ocorre 3 vezes. Jogando essas informações na fórmula, a gente tem que paralelepípedo pode ser permutado de forma a formar 605.404.800 novas palavras. E agora, né? Nós devemos fazer por força bruta, testando cada caso? Nem pensar, certo? Vamos utilizar uma abordagem analítica e ver os padrões que nós podemos identificar para nos ajudar. Um dia eu estava sem nada para fazer e eu decidi criar um anagrama com meu nome. Daí eu criei esse Nailed Orbit, que é tipo uma órbita pregada em inglês. Nada a ver semanticamente, né? Mas obedece às regras do anagrama, beleza? Bom, e o que a gente pode fazer aqui? Nós podemos pegar cada letra individual desse nome, verificar quantas vezes ela ocorre nesse nome, né? Contar quantas vezes ela ocorre aqui, depois contar quantas vezes essa mesma letra ocorre no nome de baixo. Ou seja, quantas vezes o D ocorre aqui? Uma vez. Quantas vezes ocorre aqui? Também uma vez. O A, uma vez. O A também, uma vez. O N, uma vez. O N aqui também uma vez. O I, 2 vezes. O O, também 2 vezes, certo? No entanto, se a gente tivesse isso daqui, Nailed Orb, o que a gente teria, né? Quantas vezes o I ocorre na primeira palavra? 2 vezes. E na segunda? 3 vezes. Logo, essa daqui não seria mais um anagrama dessa, certo? Então, é um caso já para a gente tratar no nosso algoritmo. Quando uma quantidade de letras for diferente da quantidade dessa mesma letra na palavra anterior, a gente já pode concluir que uma não é anagrama da outra, certo? E uma coisa também que é definitiva para definir se uma palavra é anagrama da outra é a quantidade de letras da palavra, certo? Por exemplo, Daniel Brito tem uma quantidade de palavras. Logo, a outra palavra tem que ter a mesma quantidade de letras, certo? Senão, automaticamente ela já seria desclassificada como um anagrama. Essa seria uma das abordagens válidas para a gente analisar isso. No entanto, apesar de ser a mais intuitiva, ela é um pouco trabalhosa. Mas vamos implementar ela, depois nós falamos da outra maneira de fazer isso. Bom, aqui do lado a gente tem as nossas palavras que a gente vai utilizar para auxiliar a gente na análise da nossa implementação. E antes de começar a codificar, eu importei essa biblioteca aqui, string.h,
que possui algumas funções muito úteis para a gente fazer a manipulação de strings. No nosso caso, nós iremos utilizar uma que retorna o tamanho de uma string, né, que é a strlen. Vocês vão ver posteriormente. Bom, agora a gente já pode começar a declarar nossas variáveis, que no caso seriam um str1, que se refere à nossa palavra, primeira palavra, e uma str2, que se refere à nossa segunda palavra. Ambas eu deixei com tamanho 20, porque a gente não vai utilizar palavras muito grandes, certo? Também vou declarar 3 variáveis auxiliares para a gente utilizar nos nossos laços for, né? Para fazer o percorrimento de cada caractere das strings. Além disso, eu vou declarar 2 variáveis para armazenar o tamanho de cada uma das strings que a gente vai receber do usuário, certo? Porque a gente pode testar aquele caso. Se uma string for maior que a outra, a gente já pode terminar o programa. Beleza? Outra coisa, eu vou declarar mais 2 variáveis para contar a ocorrência de cada caractere em uma string. Por exemplo, a gente tem um P aqui, em paralelepípedo. Quantas vezes o P ocorre na palavra toda? 1, 2, 3. Aí essas variáveis vão servir para guardar isso, para a gente poder fazer a comparação com a palavra de baixo, né? Então vamos lá, vou colocar um cont str1 e um cont str2. Beleza. Essas daqui são as nossas variáveis que a gente vai utilizar para implementar o nosso código. Agora a gente já pode pedir as palavras para o usuário, certo? Então a gente vai fazer uma impressão na tela aqui. printf, digite a primeira palavra, certo? E a gente guarda ela na nossa variável str1. Para quem não sabe, essa forma de você ler uma string por meio da função scanf, ela permite que você capture os espaços, certo? Porque se você usar só o %s e você colocar uma palavra composta, ou seja, sei lá, Daniel Brito, ele só vai capturar o Daniel. O Brito ele não vai considerar. Utilizando dessa forma aqui, ele considera tanto a palavra com espaço ou sem espaço, certo? E agora a gente pode pegar a nossa segunda palavra. Digite a segunda palavra. Certo? E faz a mesma coisa aqui. Copiar. Para agilizar. E armazenamos na nossa variável str2. Uma coisa que a gente tem que se atentar aqui é que quando a gente digita uma palavra e dá Enter, o computador, né, ele entende o Enter como a entrada da segunda palavra aqui, certo? Então a gente precisa limpar o buffer do teclado. E a gente tem uma função que é especialmente para isso, que é a fflush stdin. Eu não vou me aprofundar muito nela, mas quem tiver interesse é só dar uma pesquisada na internet, porque aí você digita essa palavra aqui, limpa o buffer e depois digita essa. Se você não utilizasse ela iria digitar aqui, o seu Enter ia ser capturado aqui, aí ele iria já continuar sem a sua segunda palavra, certo? Bom, já vamos tratar os casos básicos, onde a gente já sabe de imediato que as nossas 2 palavras não são anagramas, né? Que são quando elas possuem tamanho diferente e quando as 2 palavras são iguais, certo? Porque se as 2 palavras são iguais, quer dizer que as posições delas não foram trocadas. Então, logo elas não são anagramas. E a gente pode usar um condicional para isso. Mas para a gente saber o tamanho da nossa string, a gente vai utilizar a função que eu falei no início do vídeo, que é a strlen, e a gente vai passar como parâmetro a nossa string. Ou seja, a gente vai digitar a string aqui. Essa string vai ser capturada. Quando a gente mandar ela para essa função aqui, ela vai ler cada caractere dela e retornar quantos caracteres tem nessa string, certo? E vai armazenar na nossa variável tam str1. E a gente faz a mesma coisa para a segunda. strlen e passa str2. Pronto, agora que a gente já tem os tamanhos das nossas strings,
a gente pode verificar se elas têm tamanho igual ou diferente, certo? Vamos lá. Se tan de str1 for diferente de tan de str2, quer dizer que elas possuem caracteres a mais, a menos, certo? Ou, se strcmp, que é outra função da biblioteca string.h, que ela recebe como parâmetro duas strings, str2, ela recebe como parâmetro duas strings e retorna o quê? Ela retorna 0 se elas forem iguais, beleza? Nesse caso aqui, ó, se as nossas strings forem iguais, ela vai retornar 0. Isso daqui sendo verdade ou isso daqui sendo verdade, a gente sabe que nossas strings não são anagramas. A gente pode fazer uma impressão na tela aqui. Não são anagramas. Beleza? E dar um return 0 para terminar o programa. Bom, agora que a gente tratou os casos básicos, vem a parte trabalhosa, né? Que são os que a gente tem que percorrer cada string, contando os caracteres e verificando se a quantidade de caracteres é o mesmo em ambas as strings, né? E como é que a gente vai fazer isso? Vão ser 3 for, onde o que a gente vai fazer? Para a primeira string, a gente vai pegar um caractere, vai indexar esse caractere e verificar quantas vezes ele ocorre nessa string, certo? Depois que a gente contar quantas vezes ele ocorre na string, a gente vai percorrer a outra string e contar quantas vezes esse mesmo caractere, no caso P, ocorre nela, certo? Se esses valores forem diferentes, a gente sabe que elas não são anagramas, porque não há uma forma de você permutar essa daqui de modo que ela seja igual à anterior, né? Então, como é que ficaria esse código? Eu vou digitar aqui for. Aí, esse primeiro for, ele vai indexar a palavra, as letras da primeira palavra, certo? I menor que tan de str1 e mais. Beleza. Indexamos a primeira posição. Agora que a gente tem a primeira letra, a gente procura nessa mesma palavra, né, na mesma str1, quantas vezes ela ocorre. Para isso a gente vai fazer outro for. tan str1 j++. Pronto. Agora que a gente fez isso, precisamos de um condicional para verificar se a letra que foi indexada no primeiro for é igual a alguma das letras do segundo for, né? Vamos ver aqui. A str1 de I, se ela for igual a alguma das letras da str1 de J, o que a gente faz? A gente incrementa o nosso cont str1. Beleza? De posse desse valor aqui, ou seja, quantas vezes esse caractere ocorreu nessa palavra, a gente precisa fazer outro for para ver quantas vezes ele ocorre na segunda palavra, certo? E a gente faz aqui embaixo. For. Agora a gente vai utilizar a nossa variável k menor que tan de str2, né? Porque agora a gente vai percorrer a nossa segunda string, k++. E vamos verificar. If, se o caractere que a gente está indexando aqui em cima for igual ao caractere da nossa segunda string, a gente vai incrementar o nosso cont str2. If str1 de I for igual ao nosso str2 de k, beleza? A gente incrementa o nosso cont str2. Ou seja, contamos quantas ocorrências tem aqui e depois contaremos quantas ocorrências tem aqui. Precisamos verificar agora se esses valores são iguais, conforme a gente analisou ali. If cont de str1 for diferente de cont de str2, a gente viu que se isso ocorre, elas automaticamente são
tomadas como não sendo anagramas. E a gente pode imprimir isso na tela. Não são anagramas. Uma coisa que eu esqueci de colocar é assim, toda vez que a gente reiniciar esse laço, quando ele for pegar o próximo caractere, né? No caso aqui, ele pegou o P. Quando ele for pegar o A, a gente tem que zerar o contador. Beleza? Então o nosso cont str1 recebe 0 e o nosso cont str2 também recebe 0. Assim, a cada iteração, ele começa uma nova contagem de quantas ocorrências o caractere tem, né? E aqui a gente esqueceu de dar um return 0, porque ele tem que terminar o programa, beleza? Bom, agora analisem comigo aqui. Se ele passa por todos esses laços for e não encontra nenhuma restrição para que ela não seja caracterizada como anagrama, vocês concordam que se ele sair desse for sem cair em nenhum desses ifs, ela vai ser um anagrama, correto? Então a gente pode simplesmente imprimir no final aqui, ó, são anagramas. Porque nenhuma das restrições que a gente implementou nos nossos ifs foram satisfeitas. Então ela passou por todas elas e a gente termina de implementar o nosso código. Como eu falei, essa daqui é uma forma intuitiva, porém um pouco trabalhosa. A gente pode até fazer um teste agora. Bom, vamos testar aqui a nossa paralelepípedo. Paralelepípedo. E agora, paralelepípedole. Beleza, são anagramas, realmente. Vamos testar agora Nailed Orbit, que é o anagrama do meu nome. Nailed Orbit. Daniel Brito. Beleza, são anagramas. Agora vamos fazer aquela modificação colocando Nailed Orb. Vamos colocar aqui agora Daniel Brito, colocando Nailed Orb. Não são anagramas. De fato, funcionou. Beleza? Essa é uma das implementações. Agora a gente vai partir para uma que, apesar de ser mais simples de implementar, ela não é tão intuitiva. É necessário ter um insight, né, para que você possa implementar ela. Eu vou criar um novo arquivo em branco, que ele vai ser praticamente idêntico a esse. A única coisa que vai mudar é o corpo do tratamento para verificar a contagem dos caracteres, certo? Eu vou salvar como anagramas, anagrama 2.c. Salvei como anagrama 2.c. Bom, e o que ocorre aqui? Como alguns de vocês sabem, cada caractere é representado por um número decimal, certo? E quando a gente está tratando de operações aritméticas e a gente utiliza caracteres, quando a gente faz uma soma, a gente não está somando um caractere. Lá por trás dos panos, o que está acontecendo é a soma do valor decimal que está representando aquela variável, né? Esse valor decimal você pode encontrar na tabela ASCII, que tem de todos os símbolos, né, do alfabeto. E nesse caso aqui, como a gente está usando só palavras com letra minúscula, qual foi a ideia que eu tive, né? Por exemplo, cada letra tem a sua representação decimal, certo? Se eu somar todos os valores referente a cada uma das letras, eu vou ter uma soma, ok? E para que essa soma seja igual aqui, no segundo caractere, todas as letras da segunda palavra necessariamente têm que ser iguais. Essa foi
a forma mais simples que eu encontrei de resolver esse problema. E como é que a gente faria isso? A gente só vai utilizar dois fors. Um para percorrer a primeira string e um para percorrer a segunda string. Isso sempre armazenando num contador a soma dos valores decimais de cada uma delas. Bom, e como ficaria esse código? Primeiro vamos tratar do nosso str1, certo? Que ficaria da seguinte forma. For i igual a 0 e menor que tan de str1, idêntico ao primeiro código. Aí o que a gente vai fazer aqui? Tem que verificar se a nossa variável está inicializando com 0, senão aqui a gente teria lixo de memória, ok? Então agora a gente tem nossas variáveis contadoras iniciando em 0. Beleza. O que a gente vai receber? O nosso cont str1 vai ser igual a o valor que ele tinha anteriormente mais o valor decimal do caractere na posição i. Como eu disse, a gente não está pegando o caractere, a gente está pegando o valor decimal que se refere a ele, certo? E está fazendo esse somatório aqui. Isso pode até ser simplificado para essa forma aqui. Beleza? Pronto, agora a gente tem a soma dos caracteres da nossa primeira palavra. A gente faz a mesma coisa para a segunda palavra. Agora a gente vem aqui, não precisaria trocar ali, mas só para uma questão de padronização, str2. E agora a gente tem também a soma dos caracteres da nossa segunda palavra, beleza? E no final, o que a gente faz? A gente pode utilizar aqui o nosso elegantíssimo operador ternário para simplesmente imprimir na tela se elas são ou não anagramas uma da outra, certo? São anagramas. Caso contrário, printf não são anagramas. Beleza? Bom, vamos recapitular aqui. O que aconteceu? Vamos lá. Percorremos o nosso primeiro for, armazenando o somatório de todos os valores decimais de cada caractere. Percorremos o nosso segundo for, armazenando o somatório de todos os valores decimais de cada caractere da segunda palavra. No nosso operador ternário, a gente está vendo o quê? Se o contador da primeira palavra é igual ao contador da segunda palavra, se a soma dos caracteres for igual. Se isso daqui for verdade, a gente cai nesse printf, que nos diz que as palavras são anagramas. Caso contrário, a gente cai aqui que nos diz que não são anagramas, certo? Agora a gente pode até testar esse caso, para ver se deu certo mesmo. Vamos testar com as palavras que a gente utilizou no primeiro programa. Paralelepípedo e paralelepípedole. Beleza, são anagramas, de fato. Deu certo para esse caso, né? Agora vamos testar amor em Roma. Roma, me ame. Roma, Roma, me amor. São anagramas também. Agora vamos testar com o meu nome. Daniel Brito. I nailed Orbit. São anagramas. E o caso com o meu nome que não são anagramas, que é o nailed Orbi. Daniel Brito, nailed Orbi, certo? Não são anagramas. Bom, de fato, o nosso programa funcionou nos dois casos, né? Como eu disse, é mais simples de verificar o que está acontecendo aqui, porém é mais trabalhoso, e o outro você tem que ter um insight, como ocorre em muitos casos e muitos problemas que a gente está resolvendo de programação. No entanto, é muito mais conciso e menos trabalhoso, né, de se implementar. É isso por hoje, espero que tenham gostado.
e até a próxima!